Fala meus amigos, fala moçada, tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma videoaula de geografia, uma videoaula de revisão em que nós vamos estudar a geopolítica sul-americana, a influência que a bacia amazônica e a bacia platina têm na geopolítica americana, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é a geopolítica. Geopolítica é um ramo de estudo da geografia que busca interpretar os fatos atuais e o desenvolvimento dos países, através de relações e estratégias entre o poder político e os espaços geográficos dessas nações. A geopolítica é importante para entender até que ponto as estratégias adotadas pelos estados podem interferir ou não na situação geográfica do local. Ela também orienta a atuação dos governos no cenário mundial. Traduzindo para a nossa realidade na América do Sul, para a nossa realidade no Brasil, a geopolítica estuda e analisa o espaço geográfico e o uso do poder dentro do espaço geográfico. Vamos entender agora um pouquinho sobre o continente americano. Vamos conhecer um pouco da dinâmica e da divisão do continente americano. Aqui eu tenho o continente americano e todos os seus países, que eu não vou nomeá-los para vocês, pelo menos não agora, né? O continente americano ele possui duas subdivisões baseadas em características distintas. A primeira são os aspectos naturais e a segunda são os aspectos sócio, político e cultural. Nós vamos analisar cada uma delas, começando pelos aspectos naturais. Os aspectos naturais é baseado em formação dos continentes, ou seja, de maneira natural. Quando houve a formação da Pangeia, que era uma única massa de terra, e que depois foi separada em Gondwana, Laurásia, né? Então, essa parte da América do Norte fazia parte, juntamente com a Europa e com a Ásia, de um mega continente. E a América do Sul fazia parte, juntamente com o continente africano e a Austrália, de outro mega continente. Então, tem características específicas em comum. Já os aspectos sócio, político e cultural são muito mais complexos. Eles são baseados em várias situações que a gente pode basear, né? Primeiro momento, o tipo de colonização. Bom, nós tivemos dois tipos de colonização. Estados Unidos e Canadá, aqui de azul, né, conhecido como América Anglo-Saxônica, teve uma colônia de povoamento. Né? Já a América Latina, aqui de amarelinho, teve uma colônia de exploração. Outro contexto que a gente pode analisar bastante é a língua falada, o idioma predominante. Na América Anglo-Saxônica, o idioma predominante é o inglês. Já na América Latina é o português e o espanhol. Vamos lembrar então quais são as línguas latinas, né? O francês, italiano, espanhol e português. Mas você deve se perguntar assim, poxa, mas no Canadá tem duas línguas oficiais, que é o francês e o inglês. E o francês é uma língua latina. Pois é, por isso que entra também os aspectos político, social e cultural. Porque o contexto do Canadá ser um país rico, desenvolvido, pertencer ao primeiro mundo, né? Isso tudo torna ele parte da América Anglo-Saxônica. Vamos entender um pouquinho sobre as divisões das Américas. Bom, aqui eu tenho a América Central, tá? Então o México faz parte da América do Norte, aqui ó, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Brasil faz parte da América do Sul. A América Central ela tem também as suas subdivisões. Nós temos a América Central Istmica ou Continental, que é esse conjuntinho demarcado aqui de 7 países. Olha só, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. 7 países que fazem parte da América Central continental, que liga o México até a Colômbia. Aqui tem um aspecto geopolítico muito interessante nessa região aqui, ó, que é o Canal de Suez. E outro aspecto também muito importante é o Canal da Nicarágua, que está sendo construído aqui ó, dentro da Nicarágua. Tá? A segunda parte é a América Central Insular ou Caribenha. É esse conjunto de ilhas que fica no meio do Mar do Caribe. Um destaque especial para Cuba, que é a maior ilha, para o Haiti, né, que até pouco tempo
estava sendo administrado pelo exército brasileiro devido a uma missão da ONU, né? A Jamaica, e tem também aqueles países que são considerados como paraísos fiscais, como as Bahamas, as Ilhas Caimã, né? As Ilhas Caimã e assim por diante. Bom, agora nós vamos falar da América do Sul, que é o nosso principal foco de estudo. A América do Sul é composta predominantemente pelo Brasil, que é o maior país de toda a América Latina, o terceiro maior país das Américas, né, ficando atrás do Canadá e dos Estados Unidos. Ele ocupa aproximadamente a metade, 47% de toda a América do Sul. E aqui nós temos 12 países que fazem parte da América do Sul e 2 áreas internacionais. Olha aqui, a Guiana Francesa e as Ilhas Falklands ou Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido. Só tem 2 países aqui que não faz fronteira com o Brasil, o Chile e o Equador. Bom, aqui nós temos um mapa físico da América do Sul. E o que a gente consegue perceber com isso? Olha só, essa grande cadeia de montanhas aqui, pessoal. Então, essa grande cadeia de montanhas aqui é uma grande barreira física, ok? E aqui nós temos as divisões. Primeiro é a América Andina. A América Andina, tá vendo aqui essa barreira física, né? É a Cordilheira dos Andes. Se por acaso cair em alguma avaliação, né? O que esses países aqui têm em comum? Qual é a forma de relevo? Na verdade, é a Cordilheira dos Andes. Então, ó, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Esses 6 países aqui, ó, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, eles têm em comum que a Cordilheira dos Andes está dentro deles. Por isso que são chamados de países andinos. Mas temos também a América Latina, que são esses 3 países aqui, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá, por que recebe o nome de platina? Tá vendo aqui, pessoal, essa entrada aqui, ó, entre Uruguai e Argentina? Aqui é o estuário da Prata. Esse riozinho aqui, ó, é o Rio da Prata. Ele atravessa a Argentina, tá vendo? Ele atravessa o Paraguai. Esse aqui é o Rio Paraguai, que nasce, né, na Chapada dos Parecis, aqui em Mato Grosso, próxima região de Barra do Bugres, né? Esse aqui é o Rio Paraná, olha, né? E aqui, pessoal, não está mostrando nesse mapa, mas nós temos o Rio Uruguai. Esses 3 rios desaguam no Rio da Prata, que deságua no estuário da Prata, tá? Tá, vamos lá então, pessoal. Quais são as questões relacionadas à bacia amazônica? Nós vamos analisar 2 bacias, a bacia amazônica e a bacia platina. Bom, aqui nós temos o mapa político da América do Sul e aqui nós temos o mapa físico. O que a gente consegue perceber? Ó, isso daqui é a bacia amazônica, tá vendo aqui? Aqui nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, com aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. O rio Amazonas nasce aqui no Peru, na Cordilheira dos Andes. Está vendo aqui o rio Amazonas, maior rio do mundo, mais extenso e mais volumoso. Deságua aqui, ó, tá vendo? Ó, no Oceano Atlântico. Olha aqui novamente, você consegue perceber. Tá? Então, toda essa área aqui é a bacia amazônica. Então, observe, pessoal. Cerca de 60% de toda a bacia amazônica fica dentro do Brasil. Tá vendo? 60%. Então, aqui você tem problemas, ó, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Esses países, né, Suriname, né, esses países fazem fronteira com o Brasil. Então, nós temos alguns problemas que são relacionados com a fronteira seca e são mais de 7 mil quilômetros de áreas de florestas e rios. Então, nós vamos analisar os principais problemas. Olha só, na Colômbia e no Peru, né, o narcotráfico e as guerrilhas. Então, na Colômbia tem o problema das Farc, tem o problema da UC, da ELN, tem no Peru o Sendero Luminoso, são grupos terroristas de cunho militar, né, de cunho nacionalista. Tem a questão relacionada ao tráfico de drogas, principalmente da cocaína e da maconha. Na Bolívia, pessoal, nós temos a questão do narcotráfico, né? Grande produtor de drogas, né? Principalmente cocaína e maconha. Tem a fronteira seca, é difícil, apesar que tem lá o projeto Civan, Calha Norte, são esses projetos que monitoram a fronteira brasileira na região amazônica, mas ainda assim é bastante complicado o Brasil vigiar toda essa fronteira.
E por fim a Venezuela, né? Nos hermanos, né? Esse paizinho aqui, ó, tá vendo? Que desde que foi implantado o socialismo lá, tá uma crise econômica terrível, muitos venezuelanos têm migrado ilegalmente para o Brasil, aqui ó, por Roraima ou pelo Amazonas. Então, são muitas migrações clandestinas e que têm gerado graves problemas à economia brasileira. Vamos ver agora as questões geopolíticas relacionadas à Bacia Platina. Novamente, está aqui o nosso mapinha político, né? E aqui nós temos essa região aqui, que é da Bacia Platina. Olha só, o mapa físico novamente, mais uma vez, olha, o Rio da Prata, tá? Ó, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Esses três rios desaguam no estuário da Prata. Então, esses três países aqui, ó, Uruguai, Argentina e Paraguai, são conhecidos como países platinos. E esses países, juntamente com o Brasil, formam o maior bloco econômico e o mais importante bloco econômico de toda a América Latina, o Mercosul. É claro que tem também o Pacto Andino, que também é um importante bloco econômico, né, que é entre os países da América Andina. Mas o Mercosul é o mais influente e o mais forte bloco econômico. Nós podemos analisar que o Brasil aumentou muito as suas exportações de produtos industrializados. A economia de todos os países cresceram muito por causa do Mercosul. Além desses quatro países, você tem a Bolívia e o Chile, que são países associados, né? E tem a Venezuela, que conseguiu entrar para o Mercosul em 2012. O processo de entrada da Venezuela começou em 94, né? Através do Tratado de Ouro Preto, foi intensificado em 2006, só que foi efetivado em 2012. Porém, agora em dezembro de 2016, ela foi afastada do bloco por problemas de ordem administrativa, por não cumprimento de regras. O Mercosul ele tem uma lista de regras que todos os membros precisam seguir, e a Venezuela não estava seguindo todas essas regras. E vamos lembrar que a Venezuela é um país muito importante para o Mercosul. Afinal, ela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Na verdade, então ela pode favorecer muito a economia de todos os países. Bom, pessoal, é isso aí. Foi uma pequena revisão relacionada à geopolítica da América do Sul e também relembrando aquilo que nós vimos sobre o continente americano. Tá? E só para finalizar, deixo uma frase aí para vocês. É preciso estudar muito para que saibamos apenas um pouquinho. Boa sorte na prova de vocês, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.